que prega em nome de Deus. Pior, o Estado não recebe impostos. Então tem que acabar com esse Estado paralelo. A Guerra de Canudos foi feita por causa disso. 4 grandes emboscadas, ou melhor, 4 investidas contra Canudos. A primeira, perdeu. A segunda, perdeu. A terceira, perdeu. Pô, mas quem são eles, afinal? Que estão vencendo as tropas do governo. Aí o governo disse, não dá mais. Vai o exército para destruir Canudos. Puxa, mandar o exército é mandar para dizimar. Porque o exército é treinado para matar. Porque o exército vai chegar lá e dizer, não, tu sai porque tu não é bandido, porque ninguém é bandido aqui. E eles foram exterminados. E Canudos passaria para a história esquecido, se não tivesse havido a visita na região do Euclides da Cunha, que vai escrever um livro, Os Sertões, falando da terra, do homem e da guerra, imortalizando Canudos. E o conselheiro já tinha dito que a comunidade iria acabar, que os exércitos iriam destruí-la e que o sertão viraria mar, que a água engoliria todos. E aí, olha, o profeta, isso? Isso. E tu sabe que o cara tinha razão? Olha onde está Canudos hoje, embaixo d'água. Eles foram exterminados e a comunidade foi toda submersa por um lago, por uma barragem de uma hidrelétrica. Então ele era, na verdade, um visionário. Ele sabia que numa região de sertão onde falta água, essa água vai ser usada para construir uma barragem. É um rio ou um lago, Varrabares, aonde ele organizou a comunidade. Então está aqui a comunidade. Tem cidade hoje que não tem 30 mil habitantes. E Canudos teve em 1896. Olha lá a população. Ali eu botei uma imagem do filme Canudos, protagonizado pelo José Wilker. E aqui nós temos o corpo do conselheiro, que foi até estudado por anatomistas para ver o que esse cara tinha, que previa tanta coisa. E aqui o livro do Euclides da Cunha, Os Sertões. Certo? Assim terminou a tentativa de fazer uma comunidade igualitária. A segunda revolta do interior é o contestado. O contestado é uma guerra santa do contestado. Ao contrário de Canudos, o contestado foi um movimento de poceiros, de sem-terras, que vão disputar essa região limite entre Santa Catarina e Paraná. Ninguém vai disputar uma região tipo o deserto do Alegrete, né? Eles querem uma região que é rica, por onde está passando a ferrovia, por onde tem madeira, araucárias para fazer a venda para uma serraria americana. Então é uma terra rica. Como é que eles vão deixar uma terra rica na mão de sem terra? Não mesmo. E daí o cara pode perguntar, mas quem são esses sem terra? São trabalhadores que foram para a região para ajudar a construir o trilho do trem e ficaram excluídos, sem ter como trabalhar, sem ter como viver. E daí eles começaram a se apossar das terras, formando núcleos de poceiros que viviam das rocinhas de mandioca, fazendo farinha de mandioca e coletando pinhões para comercializar das araucárias. Eles não cortavam as árvores, eles viviam dos pinhões. E aí os fazendeiros, o governo e a igreja querem tirar os poceiros do contestado, porque eles são liderados por beatos, que dizem que ali é a terra santa. No dia do juízo final, só serão salvos os que morarem no contestado. Eles só vão sair dali mortos. Ah, só vão sair mortos? Então morre. Até avião usaram para combater o contestado. A primeira vez que o avião foi usado para fins militares no Brasil foi na Guerra do Contestado. Porque como eram vários núcleos de poceiros, e eles resistem até a morte, 60 mil pessoas foram dizimadas pelo bombardeio do contestado. Não é pouca porqueira. Porque não tem, a terra vale e o governo quer vendê-la e quer acabar com esses beatos. Quando mataram os 2 beatos, vocês sabem da história, né? Que jovens, virgens puras, diziam que falavam dos beatos. E elas continuaram liderando as comunidades. E aí então acabaram com o problema. Sem terra, não tem conversa. Violenta repressão. Até hoje é um pouco assim. Cangaço é outro movimento do interior, outra revolta, mas não é messiânica, não é religiosa. Cangaço é o poder paralelo. São bandos que fazem a lei com a própria mão, entendeu? E esses bandos, eles são itinerantes, não tem CEP fixo.
Eles andam por toda essa região do Nordeste. Esses bandoleiros, ou seja, esses cangaceiros, eles ora são admirados pela população, ora eles têm medo deles. Porque ao mesmo tempo que eles provocam esse medo, muita gente admira a coragem deles se voltarem contra a miséria, a exploração e a violência. Porque geralmente o líder de cangaço é alguém que sentiu na pele a violência de um grande coronel, ou o pai, ou a família, ou ele próprio. E daí ele chutou o balde, como eu brinco, né? Com sabão em pó, escova e tudo mais, e tornou-se um fora da lei. Os cangaceiros no meio rural, mais ou menos dá para contextualizar com os bandos de tráfico nas grandes cidades hoje. Ou até nem precisa ser grande, nas cidades. Porque eles fazem o poder paralelo. Eles fazem a lei, independente do Estado. E é difícil de reprimi-los, né? Porque eles não têm um CEP fixo. Então demora para a repressão ao cangaço. Olha quanto tempo dura o cangaço. E por que na década de 40 o cangaço termina ou se esvazia? Porque houve a modernização do Sudeste com a Era Vargas. E essa modernização atrai os retirantes para o Sudeste, buscando emprego. A borracha na Amazônia atrai também com a Segunda Guerra Mundial. A corrida para ser soldado da borracha. Ao invés de eu ser cangaceiro, eu vou extrair borracha. Ao invés de ser cangaceiro, eu vou para o Sudeste conseguir um emprego. Daí os líderes de cangaço não conseguiam mais pessoas para trabalhar no cangaço, para viver no cangaço. E aí nós temos a captura do maior líder do cangaço, o Lampião, olha a Maria Bonita, em 38. E aí estão as cabeças do grupo do Lampião, que foram expostas em praça pública, porque tinha que dar exemplo de quem se mete a besta contra o poder. Está aqui, ó, as cabeças deles, dos cangaceiros. Esse foi uma dor de cabeça enorme para o governo por muito tempo. As outras revoltas já são de litoral. A revolta da chibata e a revolta da vacina. E correu. Deixa eu ver se eu não passei a revolta da vacina. Não. A revolta da chibata é uma revolta dos marujos, dos marinheiros, contra os castigos físicos e que são as chibatadas. Eu só quero dizer para vocês o seguinte: o marinheiro no Brasil de 1910 comia mal, dormia mal, recebia baixos salários e apanhava. Quem é que queria ser marinheiro, hein? Era um horror. E aí eles tomaram navios de guerra, sob a liderança do João Cândido, chamado de Almirante Negro, que vai ser o líder dessa revolta. E eles ameaçaram bombardear o Rio de Janeiro se as chibatadas não fossem suspensas e a sua condição de marinheiro não fosse melhorada. O governo prometeu anistia e não cumpriu. O povo é igual em qualquer canto do mundo. Ele acredita no governo. O governo diz: baixem as armas que a gente vai anistiá-los e vamos acabar com as chibatadas. Eles baixaram as armas, as chibatadas não foram suspensas, e ainda por cima eles não foram anistiados. Foram presos, alguns deportados para a estrada de ferro, Madeira, Mangoré, a ferrovia do diabo, lá na floresta amazônica. E o João Cândido, o Almirante Negro, que esse ano foi a cara que estampou o Dia da Consciência Negra, ou esse ano, não, desculpa, o ano passado, porque em novembro, 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra, o ano passado foi o João Cândido que estampou os cartazes da Consciência Negra. Porque ele é um marujo, pobre, negro, que comandou uma revolta na Marinha. Foi excluído da história e hoje tenta se resgatar esse marujo, porque ele foi um líder, né? Mas como era negro e pobre, se exclui, né? Imagina, se a capacidade de comandar todos aqueles marujos fazendo a revolta. Eles baixaram, eles entregaram as armas e não teve resultado nenhum. Morreu na praia, como a gente brinca, a revolta da chibata. Tá, mas então qual é o sentido dela? Ela mostrou a sujeira da Marinha, que se achava a ordem militar. A outra revolta, a revolta da vacina. Você sabe que o Rio de Janeiro passou por um processo de modernização, onde o governo destrói as casas para construir avenidas, praças, prédios novos, e destruir as residências dos pobres é acabar com os casebres, com os cortiços, com os bares, botiquins, recolher os mendigos, as prostitutas, porque tem que limpar o centro para a população elite poder passear. E aí esse processo de destruição veio junto com o processo de saneamento, limpeza da cidade e vacinação obrigatória.
o médico sanitarista Oswaldo Cruz, aqui a caricatura dele, ó, ele resolve decretar a vacinação obrigatória de combate à varíola. E quando ele fez isso, ele não percebeu que a população não era conscientizada do que é a vacina. Em 1904, alguém vai saber o que é uma vacina? E para que serve a vacina? A população achou que a vacina era para matá-los, porque já estão tirando eles das casas. Daí vem os caras com a vacina, vão nos matar. E aí eles reagiram, para cada ação uma reação. A população pobre contra a vacinação obrigatória. Até pontes eles viraram no Rio de Janeiro, lojas que eles saquearam contra a vacinação obrigatória. E eles dizem que a vacina é uma arbitrariedade, que os agentes sanitários se aproveitavam, invadiam as casas e chegavam até a violentar mulheres quando iam vacinar. Então o povo foi para a briga. E aí o governo se assustou, porque junto com essa revolta popular, setores militares e jacobinos tentavam incitar mais o povo para derrubar o governo. Quando o governo percebeu que corria perigo, não só a vacinação, mas ele acabou com a vacinação obrigatória. Começou a fazer conscientização do que é a vacina. E aqui você sabe que tem o episódio da matança dos ratos, né? Que o governo decretou a caça aos ratos. Todo pobre que caçava rato podia vender os ratos para o governo, para limpar os pátios, limpar as casas. E aí o governo comprando rato e não parava de comprar rato. Quando o governo foi ver, a população pobre do Rio de Janeiro estava criando ratos para vender para os caras. Esse é o brasileiro, esse é o Zé Carioca, esse é o jeitinho, né? Entendeu? Então acabou tudo, não deu certo a tal da limpeza, combate às doenças, entendeu? Não deixe a água parada, que tem um mosquito da dengue. Adianta fazer isso? Falar? Olha, em Juí, surto de dengue. A população demora para se conscientizar. Desculpa aí quem é de Juí. Mas é mais ou menos isso, entenderam? Não estão preparados, mas conseguiram o que eles queriam, que foi a suspensão da vacinação obrigatória. A década de 20 é tudo de bom no Brasil e no mundo, porque vai ter a efervescência dos anos 20. A contestação à velha república. Então, nesse movimento aqui de contestação, o movimento operário ele se fortaleceu na década de 20, porque ele não começou na década de 20. O que os operários querem? Leis trabalhistas, leis sociais. E até 1922, o movimento operário foi anarco-sindicalista, descentralizado. Greves no Brasil, de 1917 e 1918, não são socialistas. São leis, são greves anarquistas. Tem que cuidar isso. Porque a ideologia do anarquismo e do sindicalismo. E aí o governo fez violenta repressão. Como o movimento começou a se enfraquecer, porque os imigrantes começaram a ser perseguidos pelo governo, deportados com a lei Adolfo Gordo, aí o Partido Comunista é fundado em 22. Partido Comunista Brasileiro começou a trazer para dentro dele a luta dos operários no Brasil. E o Partido Comunista Brasileiro vai centralizar o movimento. E é o socialismo que vai ser a bandeira dos operários. O que os operários querem? Tomar o poder? Não! Eles querem as leis trabalhistas. E quem é que enxergou que tinha demanda para isso? Parece mentira, mas foi um fazendeiro do Rio Grande. Que enxergou a necessidade de fazer as leis sociais. O Getúlio, né? Outro movimento da década de 20 é o tenentismo. O tenentismo é um movimento de classe média, de jovens tenentes do exército brasileiro, que queriam moralizar a política do Brasil. Os tenentes se dizem puros, incorruptíveis e, portanto, os agentes da mudança. O tenentismo era elitista, portanto, não é popular. O tenentismo é autoritário, portanto, não é democrático. Reformador, voto secreto, justiça eleitoral. Mas o tenentismo tem limites. Não é um partido e não tem definição ideológica e tem um vago nacionalismo. Os tenentes diziam assim, ó, temos que nacionalizar as minas. Tá, mas que minas? Aonde? Quando? Quantas? Eles não tinham essa precisão. Temos que nacionalizar bancos estrangeiros. Tá, mas quais? Aonde? Então esse vago enfraquece. Essa falta de definição ideológica enfraquece. Tem tenente socialista, tem tenente liberal, tem tenente positivista. Ah, por favor. Então isso faz o movimento se enfraquecer.
Os levantes do tenentismo, a revolta do Forte de Copacabana.